Será que realmente todo mundo tem a mesma chance de vencer? Realmente existe a meritocracia? Bom, primeiramente, a gente tem que saber o que é meritocracia. Meritocracia nada mais é do que vai do princípio do que você precisa do esforço para vencer. Esse é o fator principal, o esforço e só. Que tudo vai depender de quanto você se esforça. E assim você vai conseguir sucesso. Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim, que as 24 horas são diferentes para cada pessoa tem sua luta. A gente sabe que meritocracia não existe. Primeiro, que no Brasil, infelizmente, nem todo mundo começa no lugar. Para você ter meritocracia, todos têm que começar no mesmo lugar, ter as mesmas oportunidades. Mas no Brasil não é assim. A verdade é educação e oportunidades. Quem realmente tem acesso a isso? Porque a maioria das pessoas acha que o Brasil, todos têm acesso à educação, à saúde, mas a verdade é que não. Muitas pessoas não conseguem ir à escola, não conseguem nem completar o ensino fundamental, que não tem acesso. Não é porque não querem, é porque não tem mesmo, não consegue. Desde jovem, desde criança, tem que trabalhar assim, para colocar o pão de cada dia na mesa. Ou até mesmo tem essa oportunidade de estudar, mas a escola é precária, essa é a verdade. A educação no Brasil, pelo menos pública, é precária. Diversas faculdades, diversas escolas são horríveis. Até a faculdade hoje em dia está decaindo um nível assim, gigante. E agora a gente vê a grande influência das classes sociais no sucesso. A gente vê esse grande fator, porque quando você nasce com uma classe elevada, vamos dizer assim, financeira, numa família estável, numa família estabilizada, com dinheiro, com uma rede de apoio, você praticamente vai ter uma grande vantagem contra uma pessoa que nasce uma família totalmente destabilizada, sem nenhum pilar, não tem um pai, vamos dizer assim, só a mãe solteira que tem que arcar com toda a casa, o financeiro, a educação das crianças. Imagina isso, você nascer numa família desestruturada. É totalmente difícil. Hoje em dia, você vê a realidade do Brasil, basta você ir no sinal de alguma avenida que você vai ver crianças que deviam estar estudando, vendendo bala, pedindo dinheiro, tentando ganhar algum dinheiro para comprar alguma coisa de comer. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, elas não têm a oportunidade de estudar, porque elas têm que acordar cedo e buscar o ganha-pão delas. Infelizmente, é assim que o Brasil funciona. Uma pequena parcela tem tudo, enquanto a maioria não tem nada. Aí eu te pergunto, você acha que essa criança que tem que estar lá no sinal todo dia vendendo uma paçoca, pedindo dinheiro, tem a mesma oportunidade de uma criança que estuda numa escola particular e que estuda no cursinho? Não, lógico que não. E além disso, mesmo se você se esforçou, estudou, passou no Enem, fez faculdade, se formou, você ainda vai ter ainda a dificuldade de achar um emprego, porque no Brasil existe muito o QI, quem indica. E essa é a verdade. A verdade é que conexões no Brasil valem mais do que o conhecimento, do que a experiência. Não importa se você é o melhor funcionário, se você não tem conexões, se você não tem um network. Aí a gente vê o peso das conexões e do meio de onde a criança nasceu, de onde você nasceu. Porque se você nasceu numa família de empresários, você vai ter diversas conexões. O amigo do seu pai vai te conseguir um emprego numa empresa. Mas se você nasceu numa, vamos dizer assim, numa família normal, de trabalhadores, você não vai ter essas conexões, você não vai ter a oportunidade nem de fazer uma entrevista. Assim é mais difícil, você começa muito de baixo. E a verdade é que trabalho duro não é o suficiente. Essa é a realidade do mercado. Me diz aí, quantas pessoas você vê que dá vida no trabalho, trabalha duro, se esforça cada dia mais, mas infelizmente não recebe a oportunidade que é merecida, não recebe uma promoção, não recebe uma gratificação, um benefício para fazer um curso, para aprimorar seus, vamos dizer assim, seus talentos. Não, não existe isso. A empresa parece que não gosta de pessoas que se esforçam. A empresa gosta de pessoas que se comunicam, que, vamos dizer assim, têm o dom de fazer amizades. Porque você vê que as pessoas que são promovidas dentro de uma empresa, dentro de qualquer lugar, de um setor, são pessoas que têm conexões, que conseguem fazer amigos naquele setor. Vamos dizer assim, não é amiguinho do chefe, mas que tem mais diálogo. E também, gente, exceção não são regras. Não é porque uma pessoa conseguiu ganhar na vida que todos vão ganhar. É aquela história de falar, ah, a favela venceu. Não, a favela não venceu. Você pode ter saído da favela, da comunidade, mas ela ainda está lá. As pessoas ainda vão acordar 4 horas da manhã para trabalhar e vão chegar às 11 da noite cansado. Entende? Não foi a favela que venceu, foi você. A meritocracia ajudou você, não a favela toda, entende? Você tem que entender, você foi a exceção. Não é que você conseguiu, todo mundo vai conseguir. Não, você se esforçou muito, pode ter conseguido, mas você é a exceção nesse sistema, infelizmente. E uma das coisas que afeta mais a meritocracia é o impacto da desigualdade geracional. Você sabia que no Brasil,
para uma família se tornar classe média, tem que passar mais de 10 gerações, e com isso traz diversas dificuldades como acesso à educação. Você não vai ter um acesso a uma educação de qualidade primeiro, porque infelizmente o governo te dá essa qualificação, uma escola qualificada que tem ensinamentos de primeira, não. Se você quer uma educação de primeira, você tem que pagar, e custa caro. No Brasil é caro você ter uma educação de primeira. Então, infelizmente, você já sai perdendo nisso. Querendo ou não, quando uma pessoa tem uma família estável financeiramente, ela vai ter uma rede de apoio muito grande, ela vai conseguir alcançar seus sonhos, realizar seus sonhos mais facilmente. Eu não estou dizendo que não é mérito dela, com certeza é mérito da pessoa, mas ela não pode negar que teve facilidades. A gente vê aqui a diferença no acesso à saúde e no bem-estar. Você, quando passa mal, e no SUS, você fica lá 10 horas esperando, 12 horas, para passar numa consulta, para ver o porquê você está passando mal, para você ser tratado. Quando você vai fazer uma cirurgia, você fica esperando meses, até anos, entende? Essa é a diferença. Quando uma pessoa tem dinheiro, ela só vai e faz no mesmo dia. Você vê a diferença de tratamento no Brasil. Querendo ou não, isso também influencia nos padrões de comportamento e mentalidade. Você pode achar que isso é papo de coach, é papo de coach, mas não, essa é a verdade. A verdade é que quando você nasce numa família assim, vamos dizer assim, financeiramente baixa, que não tem muitas condições, sua mentalidade vai ser um pouco diferente. Você não vai pensar como as outras pessoas que nasceram no berço de ouro. Você tem que concordar com isso, você vai ter que ralar muito para ter uma mentalidade de vencedor. Porque você vai ver as suas condições e falar, cara, como é que eu vou sair disso aqui? O que, que eu tenho que fazer para sair disso? Então, como buscar crescimento pessoal dentro dessa realidade? A única maneira é investir em você, estudando, procurando algo que consiga te ajudar a evoluir. Pode ser um curso, pode ser uma matéria, pode ser qualquer coisa, mas você tem que estudar algo que possa te ajudar a evoluir. Pode ser empreender, pode você tentar um concurso, pode ser várias opções. É muitas opções, mas você tem que focar. Você tem que ter foco e assim, não é só esforço, você tem que ter a mentalidade do que é matar ou morrer, vencer ou morrer. Essa é a verdade, porque se você deixar a chance passar, acabou, cara. Acabou e totalmente você vai viver uma vida assim, fútil. Você não vai conseguir realizar seus sonhos. Por isso que você tem que se esforçar 10 vezes mais. Porque você já veio de baixo, você tem que se esforçar muito. Então, o que podemos fazer para diminuir a diferença, vamos dizer assim, de uma pessoa que tem tudo e de uma pessoa que não tem nada? Primeiramente, o governo tem que ajudar. E isso é responsabilidade do Estado. O Estado é o Estado tem essa responsabilidade. Ele tem que investir em educação, em saúde, para balançar e deixar as coisas iguais na balança, entende? Porque se você quer mudar a situação de todos, só o Estado pode fazer isso. Porque você é apenas uma pessoa, você não consegue mudar a mentalidade, nem ter dinheiro para ajudar a todos. O Estado consegue. O Estado quer, se ele quiser, ele consegue tudo. Essa é a verdade. Mas na verdade o Estado não quer. O Estado quer que você fique burro e aí siga a ordem deles. Essa é a verdade. Infelizmente no Brasil, quando uma pessoa nasce numa situação precária, ela está praticamente com a vida condenada, porque para ela sair daqui dali, as chances são muito baixas, ela vai ter que se esforçar muito, ter que se estudar muito, ela vai ter que, sim, dar 1000% dela. E pessoas assim, cara, eu admiro muito, que saiu da lama, que saiu do nada, do buraco, e consegue se tornar alguém digno, consegue ter uma vida digna. Porque tem muitas pessoas no Brasil que, infelizmente, não têm uma vida digna, que não tem o que merece, que tem que se humilhar para ganhar um salário mínimo, para ganhar, assim, trazer o ganha-pão para a sua família. Isso é muito triste, que essa é a realidade de muitos brasileiros, e isso não devia acontecer. O Brasil é um país grande, um país de riquezas, assim, gigantes. E você tem ideia, o tamanho do Brasil é assim, e como pode mais da metade da população sofrer tanto, ser tão precária? Essa é a verdade, eu me pergunto isso todo dia. Como é que pode o Brasil, que tem diversas riquezas naturais, diversas riquezas intelectuais também, o Brasil devia ser, sim, uma potência intelectual, porque tem muita gente esperta, muita gente habilidosa. Você vê, pode ser que a pessoa não tenha um estudo, não tenha ensino fundamental, ensino médio, mas você vê que a pessoa é esperta, inteligente, que sabe fazer as coisas. Imagina se essa pessoa tivesse um estudo decente, entende? Imagina tantos de médicos, cientistas que a gente está perdendo, que o Brasil está perdendo. Porque o Brasil não auxilia essas pessoas a evoluírem, essas pessoas a terem oportunidade. Só assim a meritocracia vai ser real, com a ajuda do Estado. Mas o Estado, infelizmente, é falho. E as pessoas que estão controlando o Estado são corruptas. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Enquanto o Brasil for corrupto, ter essa corrupção assim na cara, que você sabe que o Brasil é corrupto. Você vê todo dia uma notícia de corrupção.
Aí você, sim, eles acham que a gente é bobo, é otário. Infelizmente, é melhor você fingir que não vê, de tão triste que é a situação. Enquanto o Brasil continuar assim, a meritocracia não vai existir. Porque só o Estado pode salvar a meritocracia, pode dar vida justa e digna para todos, entende? Esse é o meu ponto. A meritocracia pode sim funcionar, mas precisa de ajuda, ela não funciona sozinha. Precisa do governo, do Estado criando e auxiliando as pessoas com necessidades específicas, que precisa de auxílio. Não estou dizendo para sair distribuindo Bolsa Família. Não, não é assim que funciona. É saber se organizar, ter boas escolas, criar projetos que chamam empresas para áreas menos desenvolvidas, para assim desenvolver o Brasil ao todo. E quando se desenvolve o Brasil, as pessoas também vão se desenvolver. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, vou te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal. Viu? Tenha um ótimo dia.